Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no que é basicamente o manual de regras do nosso sistema tributário. A ideia é entender de onde vem o poder para criar impostos e quais são os limites desse poder. Bom, e a pergunta que não quer calar é, afinal, quem é que pode criar um tributo no Brasil? E, talvez mais importante ainda, quais são as regras desse jogo? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora, de um jeito bem direto. Para começar, tudo parte de um conceito central, que é a fundação de todo o sistema: o poder de tributar. E essa base tem nome: competência tributária. Pensa nela como se fosse uma autorização, um passe livre que a Constituição Federal dá para a União, para os estados e para os municípios criarem tributos. Mas olha, tem um detalhe crucial. Essa permissão não é limitada, não. Ela vem com um manual de instruções bem claro. E é fundamental a gente entender que esse poder não é um cheque em branco. Essa competência tributária tem um conjunto de características super rígidas, que funcionam como verdadeiras travas de segurança do sistema. São 4 regras de ouro. A primeira é a indelegabilidade. Quem recebeu o poder não pode simplesmente repassar para outro. É seu e pronto. A segunda é a exclusividade. Cada nível de governo só pode legislar sobre os seus próprios tributos. Município não cria imposto de Estado, Estado não cria imposto da União, cada um no seu quadrado. Terceiro, a faculdade. Ter o poder de criar um tributo é uma escolha, não uma obrigação. E por último, a inalterabilidade. Essa divisão de poder é tão séria que só pode ser mudada com uma emenda à Constituição. Certo, então o governo tem a permissão para criar o tributo. Mas e aí? Quando essa regra sai do papel e vira realidade? A partir de que momento ela pode de fato ser cobrada? Vamos ver como esse interruptor funciona. Para entender isso, a analogia do semáforo é perfeita. Existem 3 níveis de eficácia. A norma de eficácia plena é o sinal verde. Ela já vale com força total assim que é criada. Não precisa de mais nada. O ISS, Imposto Municipal sobre Serviços, é um bom exemplo. Já a contida é o sinal amarelo. Ela também vale imediatamente, mas, atenção, uma lei futura pode vir e restringir o seu alcance. E, por fim, a limitada, que é o sinal vermelho. A previsão está lá na Constituição, mas ela não gera efeito nenhum até que uma lei específica seja criada para regulamentar. O caso mais famoso disso é o Imposto sobre Grandes Fortunas, o IGF. Ele existe na teoria, mas nunca pode ser cobrado porque essa lei complementar nunca veio. Bom, a gente já viu o poder e como ele é ligado. Agora, vamos para a parte que talvez seja a mais importante para nós, cidadãos: as limitações a esse poder. São as verdadeiras barreiras de proteção do sistema, que garantem os nossos direitos como contribuintes. E olha, tem uma frase do jurista Paulo de Barros Carvalho que resume isso com perfeição. Ele diz que as limitações constitucionais são como tábuas protetivas, ou seja, escudos que nos protegem contra o abuso do poder de tributar por parte do Estado. E esses escudos são vários. O princípio da legalidade, por exemplo, diz que um tributo só pode nascer ou aumentar se existir uma lei formal para isso. Nada de surpresas por decreto. A irretroatividade proíbe que uma nova lei tributária volte no tempo para cobrar fatos que já aconteceram. A isonomia garante que contribuintes em situações parecidas sejam tratados da mesma forma. A capacidade contributiva diz que quem tem mais paga mais de forma proporcional. E ainda tem a anterioridade, que, de modo geral, impede que um tributo novo seja cobrado no mesmo ano em que foi criado. Juntos, esses princípios trazem justiça e previsibilidade ao sistema. Ok, tudo isso parece um pouco teórico, né? Então vamos ver esses escudos funcionando na prática, resolvendo um problema bem do mundo real. Imagina só essa situação. Uma empresa novinha em folha, com capital social de R$ 50 mil, vai tirar o seu alvará para poder funcionar. Chegando lá, ela recebe a cobrança de uma taxa de licenciamento. Só que o detalhe crucial é este: o valor dessa taxa foi calculado com base no capital social da empresa. E aí vem a pergunta de R$ 1 milhão. Essa cobrança é válida? O município pode fazer isso? A resposta para essa pergunta vem direto do Supremo Tribunal Federal, o STF. A súmula vinculante número 29 é super clara e diz, com todas as letras, que é inconstitucional usar o capital social de uma empresa para calcular o valor de uma taxa de fiscalização. Ou seja, com base na decisão do STF, a resposta é um sonoro e definitivo não. Essa cobrança, do jeito que foi feita, é totalmente inconstitucional. Ponto final. Mas por quê? Qual é a lógica por trás disso? É simples.
Uma taxa serve para remunerar um serviço público específico ou uma fiscalização. O valor dela tem que ter a ver com o custo desse serviço. Já o capital social é uma medida da capacidade econômica da empresa, e isso é base de cálculo para imposto, não para taxa. O que o município fez foi uma mistura ilegal, criou um bicho estranho que não é nem taxa nem imposto, violando as regras que a própria Constituição estabelece. É uma confusão que o Supremo já diz que não pode acontecer. Fica bem claro que conhecer essas regras do jogo é a nossa principal defesa contra cobranças erradas. Então, a pergunta que fica, não só para os governos, mas para todo mundo, é como a gente pode, como cidadãos e empresas, usar esse conhecimento para garantir que o poder de tributar seja sempre monitorado e exercido com justiça. A vigilância, sem dúvida, começa com a informação.